Bom dia, bom sábado, que bom tê-los aqui novamente. E acho que nosso louvor de hoje tem que ser quão grande é o nosso Deus. Apesar das dificuldades, estamos aqui para louvá-lo. Vamos cantar esse hino, aquecendo as nossas vozes e levando o nosso louvor a Deus. Quão grande és tu. 34. Senhor meu Deus, quando eu maravilhado fico a pensar nas obras de tua mãos, estrelas mil a cintilar no espaço de teu poder em manifestação. Então minha Senhor, quão grande és tu, quão grande és tu. Então minha alma canta-te, Senhor, quão grande és tu, quão grande és tu. Se ao caminhar por campos e escuto as aves belas a cantar, se estendo olhar do alto da montanha, e a fonte além eu ouço a murmurar. Então minha alma canta-te, Senhor, quão grande és tu. Quão grande és tu. Então minha alma canta-te, Senhor. Quão grande és tu, quão grande és tu. Penso então que sem poupar teu filho o enviaste pra morrer por mim, levando a cruz dos meus pecados todos, pra eu viver eternamente assim. Então minha alma canta-te, Senhor, quão grande és tu, quão grande és tu. Então minha alma canta-te, Senhor, quão grande és tu, quão grande és tu. E ao vir Jesus em esplendor e glória, para levar-me ao lar dos filhos seus, prostrar-me-ei em gratidão infinita e exclamarei: quão grande és tu, meu Deus. Então minha alma canta-te, Senhor, quão grande és tu, quão grande és tu. Então minha alma canta-te, Senhor, quão grande és tu, quão grande és tu. Amém? Vamos colocar em pé agora, vamos cantar o hino 499. Não me esqueci de ti.
as ondas desta vida destruírem tua fé e fizerem que duvides de que em breve voltarei. Volve os olhos ao passado, vê na cruz o Deus sofrer. Queres provas mais do que esta? Tanto amei que a vida dei. Pensas mesmo ser tão fácil esquecer o que falei? Se na história deste mundo já meus pés encorrerei, mesmo que uma mãe viesse de seu filho se esquecer, ainda assim não haveria de me esquecer de ti. Mas ainda que demores, ou mesmo que pareça, um dia prometi voltar e pronto estou a cumprir. Mas ainda que demore, ou mesmo que pareça, eu não me esqueci de ti. Irei outra vez. Amém. Vamos orar a Deus. Santo Deus, glorioso Pai que habita nas alturas do céu, te agradecemos, Senhor, pela bênção de mais um dia, mais um sábado que estamos aqui para louvar o teu nome. Esteja com nossos familiares, nossos irmãos, que possamos, ó Pai, cada dia ser agradecidos a ti e esteja presente conosco também nesse culto de louvor e adoração. Perdoe as nossas faltas, é o que eu te peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Provai e vede. História de hoje, anunciada. Eu sou Cleude, mas me chamam de Branca. Sou a motorista da equipe missionária, mas me chamam de Branca. Sou a motorista da equipe missionária e ajudo no que posso nos projetos evangelísticos. Eu sou a Socorro e ajudo na hora de ministrar a palavra e também nos momentos de louvor. Eu sou Reginaldo e sempre preparo uma mensagem musical especial para apresentar nas igrejas onde estamos. Eu sou a Lourdes, coordeno a escola sabatina e a parte musical, cantando e incentivando o louvor nas congregações. Eu sou a Anunciada, sou a pregadora da equipe missionária e também dirijo e coordeno os estudos bíblicos. Nossa equipe está sempre se deslocando para as igrejas longe dos grandes centros, levando a mensagem de salvação aos mais necessitados. Particularmente, Deus me deu uma missão há 40 anos e eu tenho feito tudo para cumprir. Sou uma pessoa humilde, sem recursos, mas Deus tem me usado para construir igrejas nas comunidades mais carentes do nosso município.
Essa é a Igreja Adventista do Sétimo Dia, construída aqui em Vermelho. Nós construímos essa igreja, eu ajudei desde a fundação, construir a nave, classe de criança, sala de jovem, muro, jardim. Hoje, com 87 anos, depois de 10 igrejas construídas, eu ainda tenho saúde para seguir nesse ministério. João, essa obra eu quero entregar em 6 meses. Vamos acelerar esse trabalho, que está muito devagar. Estou diante de mais um projeto concluído aqui no Alto da Bela Vista, contemplando uma igreja adventista que eu fiz parte na construção desde a fundação. Depois de concluída, fomos muito abençoados por ver muitas almas e se batizando. Contemplamos a felicidade de todos, porque é maravilhoso servir ao Senhor. João, quando estiver pronto, me chame que eu vou sentar uns tijolos, tá bom? Tudo bem, daqui uns 5 minutos ela está pronta. Durante toda a minha vida, Deus tem sido fiel comigo e meu compromisso com a sua causa é uma resposta a essa fidelidade. Caros irmãos, eu lhes faço um desafio para que vivam uma experiência real com o Senhor. Provai e vede. E agora, eu os convido para esse momento especial de adoração através dos dízimos e das ofertas. Que Deus os abençoe. Santo Deus e amado Pai que está nos céus, mais uma vez, Senhor, queremos te agradecer pela bênção de estar aqui em tua casa, para te louvar, te honrar, te agradecer pelas bênçãos que o Senhor tem derramado a cada um de nós. Ó Pai querido, eu peço uma bênção para cada doador, para aqueles que estão a cada momento ao teu lado, por essas pessoas que estão louvando o teu nome em todo o Brasil, em todo o mundo, Pai. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos guarde, que essa epidemia possa passar longe da nossa igreja, dos nossos irmãos, e que nós possamos estar firmes e fortes para quando o Senhor voltar. Abençoe tudo que fizermos aqui, seja para a tua honra e tua glória, em nome de Jesus. Amém. Oh
ok? Feliz sábado a todos. A minha primeira palavra é de gratidão a Deus pela oportunidade que Ele nos está concedendo depois de um tempo de ausência e frequência ao templo, à igreja. Nós temos agora alguns anúncios, algumas orientações que se fazem necessárias. E, por exemplo, nós temos a urna aqui, em que ela, nos cultos, nós estamos começando, reiniciando com essa flexibilização. Então, nós estamos aprendendo, não é verdade, algumas questões. Então, a urna, que é esse gasofilácio, né, o nome que se dá para o recipiente em que se colocam as ofertas e dízimos, ela estará à entrada como estava há pouco. Então, ao chegar, nós já recebemos ali, aferimos a temperatura, o álcool, todas as medidas protetivas. E aí você pode depositar o seu dízimo, a sua oferta na urna lá. E como aconteceu aqui no processo, nós trazemos aqui à frente no momento de adoração. O culto, ele tem 4 elementos fundamentais. É o louvor, nós cantamos, a oração, as ofertas e dízimos e a pregação da palavra. São 4 elementos fundamentais. Nós compactamos o culto, foi necessário devido a essa nova realidade que estamos vivendo. Precisamos estar com máscaras, agradecemos a todos, estamos no distanciamento, graças a Deus, ideal. Logicamente que os familiares podem se assentar juntos, estão vivendo sob o mesmo teto. Então, nós estamos procurando, como dissemos a princípio, minimizar o risco e maximizar a proteção. Nós fazemos a nossa parte, com certeza Deus, Ele tem feito a dele, não é? Na verdade, Deus é quem opera tudo em todos, para a sua honra, para a sua glória, para o nosso bem. Todavia, Ele mesmo estabeleceu lá no deserto, com o povo de Israel, medidas de prevenção sanitárias, inclusive de isolamento em algum momento de pessoas com doenças infecto-contagiosas. Daí que, seguindo este princípio, nós estamos tomando essas medidas, ok? Então, nós temos aqui, mas também teremos ainda, vamos estar notificando alguns que não puderam, estão impossibilitados de estarem num ambiente mais, vamos dizer assim, com um maior número de pessoas. Nós teremos o nosso drive-thru, é isso, não é, Jairo? Das 3 horas, em que os irmãos poderão trazer as suas contribuições, enfim, o dízimo e a oferta, e também as doações como alimentos e também agasalhos para as pessoas que estão em condição de vulnerabilidade, para que elas sejam atendidas. Muito bem. Também quero dizer que hoje é o Dia Mundial da Mulher Adventista, parabenizá-las. Que privilégio, né, estarmos aqui hoje e logo exatamente nesse dia. Que vocês sejam muito abençoadas, felizes. Que Deus continue a cuidar de cada um de vocês, de seus familiares, de seu lar, enfim. Que a bênção do Senhor esteja convosco. Nós teremos hoje às 11 horas, algo mais às 11 horas no Novo Tempo, a professora Raquel Arraes. Ela estará trazendo uma mensagem especial para toda a divisão sul-americana, ok? A professora Raquel Arraes. E vai ser uma mensagem especial para o Dia do Ministério da Mulher. Eu quero ler um texto, convidar você a que abra a sua Bíblia, aqueles que puderem, que estão com a sua Bíblia, que está
no Salmo 84. Salmo 84. Aqui no Salmo 84 diz assim: Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. Verso 1. A minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. O pardal encontrou casa, a andorinha, ninho para si, onde acolhe os seus filhotes. Eu, os teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurados, Senhor, os que habitam em tua casa, louvam-te perpetuamente. Bem-aventurado, agora eu gostaria de destacar essa parte aqui, o verso 5. O homem cuja força está em ti, em cujo coração se encontram os caminhos aplanados, o qual, passando pelo deserto, pelo vale árido, faz dele um manancial de bênçãos, o cobre a primeira chuva. Vão indo de força em força, cada um deles aparece diante de Deus em Sião. Senhor Deus dos exércitos, escuta a minha oração. Presta ouvidos, ó Deus de Jacó. Olha, ó Deus, escudo nosso, e contempla o rosto do teu ungido. Pois um dia nos teus átrios vale mais que 1000. Prefiro estar à porta da casa do meu Deus a permanecer nas tendas da perversidade. Porque o Senhor Deus é sol e escudo, o Senhor dá graça e glória. Nenhum bem sonega aos que andam retamente. O Senhor dos exércitos, ó Senhor dos exércitos, feliz o homem que em ti confia. Amém. Incline, se você puder, a sua cabeça, feche seus olhos, vamos orar. Pai querido, Deus eterno, as nossas primeiras palavras são de gratidão ao Senhor. Gratidão porque Jesus, lá na cruz do Calvário, enviado pelo Senhor, pagou o preço dos nossos pecados e proveu a salvação para cada um de nós. Gratidão porque temos então, pelos méritos de Cristo, a libertação, a salvação e a certeza da vida eterna. Gratidão porque hoje, apesar de em menor número, mas com uma boa quantidade de pessoas, de irmãos, nós estamos aqui reunidos no templo. Como diz o Salmo, quão amáveis são os teus tabernáculos, ó Senhor. Nós podemos adorá-lo em qualquer lugar, em nosso lar, em nossa casa, no dia a dia, na vida, no trânsito, através de um estilo de vida prestamos adoração ao Senhor. Todavia, quando a igreja se reúne para estar presente diante do Senhor, existe algo de sobrenatural, algo mais no qual nós percebemos e podemos sentir a presença do Espírito Santo aqui conosco de maneira mais profunda, revendo os nossos irmãos e estando em comunhão com o Senhor. Pai querido, Deus eterno, Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, mas nosso Deus e Senhor também. Nós queremos agradecer ao Senhor pelo cuidado, pela proteção que tens tido para conosco nesses dias de pandemia, de isolamento, de crise.
Rogamos, ó Deus, em nome de Jesus, nosso Senhor e Salvador, que o Senhor perdoe as nossas faltas e pecados, que o Senhor nos purifique de toda a iniquidade e que o Senhor faça use de misericórdia para conosco, permitindo que o Espírito Santo agora, ao abrirmos a Tua Palavra, que Ele possa então falar-nos diretamente ao coração aquilo que precisamos ouvir da Tua parte. Humildemente, Senhor, aceita a adoração que ora lhe prestamos. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Esse salmo, Davi fala aqui da necessidade, quanto ele sentia falta de estar nos tabernáculos de Deus. Ele compôs esse salmo quando ele estava fugindo ali de Saul, e ele sentia muita falta de estar na presença de Deus, na casa do Senhor. E aqui no verso 5, nós temos assim: bem-aventurado o homem cuja força está em ti, e em cujo coração se encontram caminhos aplanados, o qual, passando pelo vale árido, faz dele um manancial. Na vida cristã, irmãos, a vida cristã não é um seguro contra problemas da vida. Não somos poupados de aflições. Eu quero ler essa introdução aqui, ok? Depois nós estaremos considerando. Nós estamos sujeitos às mesmas crises que assolam todos os mortais. O que nos diferencia daqueles que não conhecem a Deus não são as circunstâncias, as crises, mas como reagimos a elas. O cristão é alguém que deve ter uma percepção clara da soberania de Deus em sua vida. Não olha para a vida como se os problemas ocorressem por um determinismo cego, nem encara os acontecimentos, as circunstâncias, como resultado do acaso. Mesmo isolados, mesmo entrincheirado por circunstâncias adversas, o cristão entende que todas as coisas cooperam para o seu bem. Mesmo no vale, no deserto árido, ele não descrê do amoroso propósito de Deus e da possibilidade de sua intervenção libertadora. O cristão não é apenas alguém resignado, resiliente, ele não é um conformista. O cristão o verdadeiro crente reage de forma transcendental quando é acuado pelas crises. Na hora do aperto, ele não se encaverna picado pelo veneno de autopiedade, de autocomiseração. O cristão não é poupado do vale, do deserto árido, mas não capitula no vale. Antes o transforma num manancial de águas. Ele pega a pedra que fere seus pés e faz dela um travesseiro, como Jacó. Ele recolhe as flechas envenenadas que são atiradas contra ele e as devolve em gestos de bondade. Mesmo injustiçado, traído pelas pessoas mais íntimas, ele não permite que seu coração seja um porão de revolta, mas aguarda o momento de pagar o mal com o bem. Sim, os cristãos genuínos são aqueles. O cristão é alguém que aprendeu com Jesus a ser manso e humilde de coração. Por isso não vive brigando pelos seus direitos. Antes, numa pugna acesa, resolve sofrer o dano a alimentar uma disputa, uma querela, uma emulação. A arma do cristão é o amor, sua força maior é o perdão, sua confiança absoluta é que Jesus está na sala do comando da sua vida. Bom dia, irmão Antônio, seja bem-vindo. Por isso, o cristão não se desespera, pois sabe que o Senhor julga a sua causa e que toma a sua mão
pela mão direita, o guia com seu conselho eterno e posteriormente nos receberá em glória. Todos nós estamos passando por um momento de prova. Esse é um tempo de muita aflição. Há irmãos enfermos, talvez não com a pandemia, mas com outras enfermidades. Outros estão enfrentando turbulências na família. Há aqueles que estão com problemas financeiros. Vivemos num tempo de aridez, escassez. Alguns estão encontrando pelo caminho portas fechadas. Não poucos vivem angustiados, deprimidos, ansiosos quanto ao futuro. E para triunfarmos nas crises, não podemos fixar os nossos olhos, não podemos olhar para as circunstâncias da vida, mas devemos fixar os nossos olhos em Jesus. Ele pode nos fazer andar sobre o mar revolto das nossas dificuldades. Ele pode fazer o vento que nos é contrário, que nos açoita, acalmar. Ele pode acalmar o vendaval da nossa alma. Ele pode nos levar e vai nos levar em segurança a um porto seguro. Agora, eu quero convidar você a que me acompanhe ao texto que está em Mateus, por gentileza, capítulo 24. Mateus, capítulo 24. O Evangelho de Mateus, capítulo 24, Lucas também, nós temos aqui esse capítulo eminentemente profético. E nós temos aqui algumas declarações de Jesus quanto ao tempo em que estamos vivendo, especificamente. Alguém falou-me, e a gente pensa, e em algum momento nós gostaríamos que as coisas voltassem à normalidade, o que nós chamávamos de normalidade ali por volta, meados de fevereiro, de normalidade. A normalidade que não era normal neste mundo em que estamos vivendo. O mundo não foi infectado por vírus apenas. O mundo, sobretudo, foi infectado pelo vírus do pecado. O vírus do pecado não tem uma letalidade de 0,2%, ou 5%, ou 10%, não. O vírus do pecado, a letalidade é 100%. Mas Cristo Jesus, Ele providenciou a vacina, Ele providenciou o antídoto, através do soro extraído de seu sangue, fazendo aqui uma analogia. Seu sangue que foi derramado lá na cruz do Calvário, sangue imaculado, impoluto, incontaminado, perfeito, sem pecado. Ele pagou lá na cruz o preço dos nossos pecados, para que nós pudéssemos ter o perdão, a purificação e a salvação. Ele morreu a morte que nós deveríamos morrer, para que nós pudéssemos ter vida e vida eterna. Ele viveu, não morreu apenas sem pecado, mas ele viveu uma vida sem pecado, incontaminada, justa, para que nós pudéssemos então ter a sua justiça que nos é atribuída, imputada e comunicada. Sim, Cristo Jesus fez isso por nós. E mais do que isto, Jesus Cristo, Ele ressuscitou. Ele não apenas morreu, mas Ele ressuscitou. E Ele prometeu voltar. Ele falou, eu vou voltar. Nós não apenas amamos a natureza, mas nós compreendemos que por mais belos que sejam alguns, como diz aquele hino, ainda existem recantos bonitos, felizes, que alegram a vida e nos fazem sonhar neste mundo. Mas, queridos,
Nós somos peregrinos neste mundo. Nós, desde que nascemos, estamos aqui apenas de passagem. O cristão, aqui não é o seu lugar final, aqui não é a nossa morada final. Nós temos um destino, e o nosso destino é o céu. O nosso destino é um novo céu, uma nova terra, nos quais habita a justiça. Sim, queridos irmãos e amigos, Jesus Cristo, Ele disse: eu vou para a casa de meu Pai, e na casa do meu Pai há muitas moradas, não for assim eu vou teria dito, mas vou preparar-vos lugar, e quando eu for e vos preparar lugar, Ele disse: eu virei outra vez. E aí está o centro de nossa esperança, e aí está o centro agora da nossa convicção produzida em nosso coração pelo Espírito Santo, de que muito em breve veremos Jesus Cristo voltando em glória nas nuvens dos céus. E Jesus prometeu voltar. Então, quando estava dizendo, eu poderia dizer: olha, querido irmão, querida irmã, fique tranquilo, fique tranquila, não se atemorize e tenha paz em seu coração, porque logo vai passar esse vírus, essa epidemia, e nós vamos voltar a uma nova normalidade, mas uma normalidade relativa aqui neste mundo. Não, queridos, isso não traz paz para nós, isso traz paz conforme o mundo dá, mas Cristo quer nos dar uma paz perene, adversa, a despeito das circunstâncias da vida. Sim, esse vírus vai passar, essa pandemia vai passar, mas eu preciso dizer para você que isto que nós estamos vivendo, não apenas a pandemia, mas esta epidemia de corrupção, de circunstâncias no mundo todo que nós estamos vendo, discursos extremamente contraditórios, agendas. Nós temos a agenda da saúde, discursos contraditórios na agenda da saúde. Alguns dizem uma coisa, outros dizem outras coisas. E nós vemos, e alguns percebem nessas falas, por mais aparentemente coerentes, pertinentes e sensatas que sejam, que existe muita desinformação e contra-informação. Alguns dizem tal remédio, ele cura, e nós sabemos, eu até mesmo fiz uso desse remédio há mais de 30 anos para malária, e os efeitos, enfim, eu não quero entrar aqui no mérito, mas eu fiz uso em mim, em várias pessoas, como prevenção para a malária. Esse remédio pode ajudar, mas outros proíbem o remédio. Então a gente vê informação e contra-informação. É lógico que há muita confusão, alguns, até mesmo sanitaristas, estão desorientados, perdidos, porque é uma coisa nova, mas na verdade é que já é sabido que por trás dessa agenda de saúde existe uma agenda política, e por trás de uma agenda política existe uma plataforma também de uma nova ordem mundial. Isso não é teoria de conspiração, mas isso está na palavra de Deus, de que existem homens dominados e guiados pelas potestades espirituais do mal, conduzindo a humanidade com um propósito de estabelecer neste mundo uma ordem de coisas que no final irá terminar entre dois grupos apenas: aqueles que estarão ao lado de Cristo e sua verdade, e aqueles que estarão ao lado desta nova ordem, deste novo líder do inimigo e sua grande mentira. E sabe, queridos, aqui em Mateus, o capítulo 24, nós encontramos Jesus dizendo, no verso 15, 24, verso 15, quando, pois, virdes o abominável da desolação de que falou o profeta Daniel no lugar santo, quem lê, entenda. Então os que estiverem na Judéia fujam para os montes, quem estiver sobre o eirado, não desça de casa para tirar coisa alguma, e quem estiver no campo, não volte atrás para buscar a sua capa,
Ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Orai para que a vossa fuga não se dê no inverno, nem no sábado, porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido e não haverá jamais. Sabe, Jesus aqui no capítulo 24, ele fala de 3 coisas, de 3 eventos. 3 eventos que ocorrem em tempos determinados. Eles não acontecem simultaneamente. Ele fala e ele narra aqui, e a sua narrativa ocorre de maneira simultânea, não confusa ou misturada. Como disse Jesus quando falou sobre a parábola da semente. Os discípulos falaram: mestre, nós não entendemos. Por que o Senhor fala através de parábolas? Ele então disse: eu falo para que ouvindo não ouçam e não entendam. Qual o propósito de Deus quando a pessoa de Cristo Jesus, o próprio Deus, aqui na Bíblia, no capítulo 24 de Mateus e em outros tantos, no Apocalipse, as verdades são apresentadas assim de maneira simultânea, volto a dizer, não confusa. Aí ele diz para os discípulos, é porque aqueles que querem ver, eles vão buscar, estudar, se aprofundar. Assim como vocês vieram até mim, os discípulos foram até Jesus, eles também não entenderam a parábola. Eles ouviram, mas não entenderam. Então eles disseram: Jesus, explica-nos a parábola. E quando eles foram até Jesus e pediram para que ele explicasse a parábola, Jesus então lhes expõe e lhes explica a parábola. A Bíblia também é assim, querido irmão, querida irmã. Quando nós lemos aparentemente confuso o texto, não é? Está falando aqui de 3 eventos. Está falando da destruição de Jerusalém no ano 70. Está falando do início do tempo do fim, em 1590, ou melhor, 1844. Está falando aqui também da volta de Jesus, e principalmente da volta de Jesus, do período que antecede a sua volta, dos momentos que antecedem a sua volta. E o que acontece? Acontece que, se nós lermos o texto assim, lermos o texto para fazer o nosso ano bíblico, ou lermos o texto apenas para cumprirmos ali um requisito devocional, mas não buscarmos a Jesus, o Espírito Santo, e perguntarmos: o que é que o Senhor está querendo dizer aqui? O que é que o Senhor está falando aqui para nós, para mim, especificamente? Nós não vamos entender. E eu não me arrogo, também não tenho a pretensão de entender tudo que está escrito, mas eu tenho procurado, assim como você, entendermos aqui. E eu gostaria de considerar aqui alguns aspectos. O primeiro deles é que quando Jesus diz: quando virdes o abominável da desolação no lugar santo, que ele entenda, chegou a hora de fugir. Existem alguns pregadores que estão dizendo que já está na hora de fugirmos. Mas eu quero dizer para você que Deus tem um tempo determinado e o tempo certo, e nós devemos estar atentos. E pela inspiração, Ellen White, ela diz que esse lugar santo, agora, tem a ver com a nossa liberdade de consciência. O meu coração e o meu cérebro unidos, interligados. A habitação do Espírito Santo é aqui a morada e templo do Espírito Santo. Isso não é analogia, isso não é uma linguagem figurada, isso é uma linguagem espiritual. Espiritual. A realidade espiritual
ela é superior à realidade material e física em que vivemos, realidade espiritual. O Espírito Santo habita o coração daquele que permite e aceita e o recebe de bom grado. E aqui, querido irmão, querida irmã, nós somos feitos para sermos templos do Espírito Santo. E então ele habitando em nosso coração, o lugar santo, a nossa mente, o coração, cérebro e coração formalmente humana. E essa mente humana é o local em que o coração habita, o Espírito Santo habita. E o Espírito Santo, este é o lugar santo, porque nós somos o templo. Naquele tempo havia um templo em Jerusalém. Agora não há mais um templo, um lugar santo. O templo é você. O templo sou eu. O templo somos nós, o Espírito Santo. E quando vocês virem esse lugar santo cerceado, cercado, sitiado, encurralado, então quem lê entenda. Haverá um momento em que nós falamos a princípio, dois grupos, teremos que tomar uma decisão e nós sabemos. O sábado, sinal distintivo do povo de Deus. O domingo, o sinal distintivo do anticristo, do inimigo de Deus. Então, todo ser humano que estará vivendo sobre a terra terá que tomar uma decisão e fazer uma escolha. E aqueles que escolherem servir a Deus, a sua liberdade de consciência, de fé, a nossa liberdade será cerceada, será sitiada, não será tirada essa liberdade. E isto configura, isto forma a imagem da besta de Apocalipse 13. A imagem da besta é formada quando isso acontece. Porque a imagem de Deus em nós é essa liberdade de consciência, é o livre-arbítrio, é a volição, a capacidade de fazermos escolhas e tomarmos decisões. Agora, quando isso nos for tirado e nós formos cerceados desse nosso direito plenamente, então, quem lê, entenda, chegou a hora, ok? Então, é por isso que eu disse que ainda não chegou esta hora e este momento para fugirmos. Em segundo lugar, eu quero aqui abordar uma questão que tem a ver com o seguinte. Aqui diz Jesus, verso 32. Aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabeis que está próximo o verão. Assim também vós, quando virdes todas essas coisas, sabei que está próximo às portas. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isto aconteça. Não passará esta geração sem que tudo isto aconteça. Isto o quê? Como dissemos a princípio, nesse capítulo Jesus narra 3 eventos, a destruição de Jerusalém. Então, todos os sinais pertinentes, relacionados à destruição de Jerusalém, aquela geração que viveu isso, e entendamos por geração, não a geração silenciosa, pós-guerra, Segunda Guerra, a geração dos baby boomers, a pós-guerra do Vietnã, ou a geração Z, Y, W, enfim, não, os millennials, não. Entendamos por geração aqui aqueles que estarão vivendo estes acontecimentos e vivendo estas circunstâncias. É isso que Jesus fala em geração aqui, não tem a ver com faixa etária, mas um grupo de pessoas que estarão vivendo e passando por estas circunstâncias. Então, aquela geração que viveu aquele tempo, e
e aquelas circunstâncias e aqueles sinais relacionados à destruição de Jerusalém. Tudo se cumpriu, não passou sem que se cumprisse. A geração que viveu também o início do tempo, do fim. Tudo se cumpriu, os sinais no sol, na lua, nas estrelas, o grande terremoto de Lisboa, marcando o início do tempo do fim. Um novo movimento, um período de um movimento e o início do juízo investigativo, como nós conhecemos, em 1844. Então Jesus fala disso, e essa geração também viu isso acontecer, não passou sem que isso acontecesse. Agora, querido irmão, querida irmã, nós estamos vivendo o tempo. Aqui não é mais assim uma possibilidade casuística. Não. É determinação profética. É uma determinante profética. Está aqui na Bíblia. Nós estamos vivendo o que Jesus falou. Guerras, rumores de guerras. Sempre houve, mas não como agora. Tudo acontecendo de maneira simultânea, numa cadeia global, numa magnitude também global. Cada terremoto é como um passo de um Deus que se aproxima. Sabe, meus queridos, a epidemia, essas epidemias, Jesus falou de epidemias que viriam sobre a terra. Jesus falou da fome que assola a terra. Jesus falou de tudo isso que estamos vivendo e que está acontecendo. E quando ele disse, não passará esta geração que está vivendo estes acontecimentos, não passará sem que tudo se cumpra. Então é chegada a hora de não olharmos para as circunstâncias, mais do que nunca, mas olharmos para o alto, porque a nossa redenção está mais próxima. Jesus em breve voltará. Jesus está voltando. Eu desejo de todo o meu coração ver Jesus voltar, contemplá-lo face a face, contemplar Jesus em glória. Para isso nós precisamos estar preparados. Estamos nos preparando para isso. Durante toda a nossa vida ouvimos pregar, pregamos, ensinamos isso. Agora mais do que nunca, devemos permitir que o Espírito Santo inunde o nosso coração de alegria, de paz, de segurança, de conforto e de certeza de que Jesus está próximo, mesmo às portas. Ele está voltando para buscar os seus filhos, sabe? Voltando para buscar você, a sua família, voltando para me buscar a cada um de nós, para nos levar para a casa do Pai. Que coisa maravilhosa, não é mesmo? Sabermos disso. A pergunta que eu quero fazer para você é a seguinte: Jesus, ali quando ele fala sobre a parábola das 10 virgens, ele diz que, ele cita um texto na sequência, ele cita a parábola dos talentos. E esse talento aqui era uma unidade de medida na época, e depois se tornou uma unidade monetária, talento. Ok? Unidade de medida, que era correspondente a cerca de 34 litros, e depois se tornou uma unidade monetária. Não era uma moeda, se tornou. Então, quando ele se refere a talento, unidade de medida, e ele disse o seguinte, um recebeu 5, outro 2, enfim, a verdade é que esse talento aqui tem a ver com o Espírito Santo. As virgens tinham a palavra de Deus, que é a lâmpada para os nossos pés, todas elas, e luz para os nossos caminhos. Mas a palavra de Deus, queridos, ela só se torna eficaz em nossa vida. Essa palavra, quando nós temos o Espírito Santo habitando em nós, a habitação do Espírito Santo, ele já foi concedido a você. Mas nós precisamos desse Espírito nas vasilhas, no nosso coração. O Espírito Santo tem que estar aqui, porque o noivo já está voltando.
E ao despertarmos, estamos sendo chamados a um despertamento. Chegará um momento em que nós não teremos mais aqui, nós teremos o Espírito Santo habitando em nosso coração. A palavra de Deus, através do Espírito Santo. E como disse Jesus, não vos preocupeis quando fordes levados diante de tribunais, governadores, para dar a conta da vossa fé, para testemunhar com que haveis de falar, porque o Espírito vos fará lembrar. Ele colocará em vossa boca a palavra, aquilo que será dito. Então agora é o tempo de buscarmos mais a palavra de Deus, de buscarmos o Espírito Santo, mais do que nunca. Nós já temos, mas precisamos de uma porção maior do Espírito Santo, da chuva serôdia. Que Deus te abençoe. Que Deus abençoe você e sua família. Quantos aqui gostariam de, ao cantarmos o hino que será anunciado, se colocarem em pé e dizerem assim: Senhor, dá-me desse Espírito, porque eu quero contemplar Jesus face a face. Amém por isso. Vamos finalizar com o hino 444. Já não há mais dor.
a face eu hei de vê-lo, quando vier em glória e luz, face a face lá na glória, hei de ver meu bom Jesus. Face a face, que alegria há de ser viver assim, vendo o rosto tão querido de quem morto foi por mim. Face a face eu hei de vê-lo, quando vier em glória e luz. Face a face lá na glória, hei de ver meu bom Jesus. Oremos. Querido Deus e eterno Pai que está no céu, santificado seja o nome do Senhor. Pai, nós entendemos e compreendemos pela palavra profética que em breve, face a face, vê-lo-emos na pessoa de Cristo Jesus. Veremos Jesus vindo assentado à destra do trono da majestade com todos os seus anjos. Que dia feliz será este! Vivemos momentos difíceis aqui, rogamos ao Senhor que, pela sua bondade e misericórdia, o Senhor nos guarde e nos livre do mal. Pai, entendemos que essa epidemia vai passar e suplicamos ao Senhor que repreenda essa pandemia. Assim como veio aquela peste, aquela praga que assolou Jerusalém ali, porque Davi fez uma contagem que o Senhor não agradou ao Senhor, mas chegou ali na eira de Aruanã, e ali Davi foi naquele lugar e comprou aquela eira e ofereceu um sacrifício, e o anjo do Senhor que vinha destruindo, assolando, parou por ali. Nós entendemos que o Senhor pode, pelo teu poder e graça, repreender esta epidemia e fazê-la parar, porque compreendemos pela palavra profética, vivemos no tempo do fim, no final do tempo do fim, mas que ainda existem pessoas que precisam ouvir do Evangelho e se converter. E rogamos ao Senhor que a vontade do Senhor seja feita em nossa vida e que nós estejamos preparados com o Espírito Santo habitando em nós. Leve-nos em paz para os nossos lares, porque nós rogamos humildemente em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Irmãos, como combinamos, por questão da pandemia e da circunstância, a saudação é um feliz sábado. Maranata. Ok? Não haverá alguém ali necessariamente cumprimentando a porta, mas leve o nosso cumprimento, que Deus abençoe a todos. E amanhã nós teremos o culto aqui às 19h30, ok? Tenham um feliz sábado.